O Flávio, além de radioamador, muito conhecido, por favor, Flávio. Além de radioamador, antigo, bastante tempo, a gente já teve a oportunidade de falar durante bastante tempo em Topos de Morro. Ele é um VHFeiro antigo, né? Um radioescuta maravilhoso. Já tem, eu queria ter feito metade, aliás, 10% do que o escutado, que o Flávio já conseguiu escutar. Porém, né, vou ficar na minha insignificância. Além disso, ele é jornalista, doutor em comunicação pela UMESP, mestre em ciências da comunicação pela USP, é membro fundador do Grupo de Defesa Espectral, representante atual, o atual representante hoje da Labre GDE, junto às comissões da COBET, a ABNT, Inmetro, Anatel, Citel e o IT. O IT, o IT, lógico, o IT. Então, ninguém melhor do que o próprio Flávio para dizer o que é o Grupo de Defesa Espectral. A palavra, meu amigo Flávio Arcanjo, PY2 e Luexer. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. E eu vou começar com uma brincadeira que vai dar um prêmio para quem descobrir qual é a origem das fontes de ruído que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? O prêmio é da CQDX, da revista CQ, e, inclusive, eu estava conversando com o Erwin, a revista CQ vai voltar a ter uma publicação periódica novamente, então, até para ajudar a revista, e eu também estou lá escrevendo nela, vai ser um prêmio para vocês, mas só para quem descobrir qual é a origem dos ruídos que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Pode clicar, por favor? Isso. É agora no vídeo. Está saindo o áudio? Clica lá outra vez, vamos ver se... Isso. É melhor colocar desde o início. Opa, já dei a... Mas tem outro. Vamos lá. 4725 in kanaal 057 235 4725. Dus dat voor de mensen die eventueel niet kunnen luisteren. Niet kunnen zeggen. Goed. Precisaria. Está aqui o que é, né? É o elevador, tá, gente? Esse é um tipo de ruído que, infelizmente, tem afetado muito a gente em HF, né? E, enfim, é uma coisa que a gente não imaginava há pouco tempo, e, infelizmente, é um dos ruídos atuais. Vamos colocar agora um outro que é em ondas médias, tá? Vamos ver se vocês descobrem. Agora eu não vou dar dica nenhuma, hein? Está saindo lá a imagem. Lamento a música, tá? Peço desculpas. A saudade dela tá me machucando. Dia e noite fere, vai rolando pranto. A saudade dela tá me machucando. Dia e noite 800 kHz. Ela é muito presente em 160, 80, 40. Será que é linha de distribuição? Tem que ser transformador. Quem mais? Lâmpada. Lâmpada de LED, lâmpada fluorescente. Que mais? Secador de cabelo. Carregador de celular, vamos ver. É um semáforo de LED. Alguém quase acertou, mas enfim. Bom, então é isso, gente. Nós estamos percebendo, como radioamadores, que existe um aumento vertiginoso
no nível de ruído nos últimos 10, 15 anos. Esse aumento de ruído ele não está totalmente mensurado, mas qualitativamente nós já percebemos isso, né? No nosso grupo, o Grupo de Defesa Espectral da Labre, essa é uma das premissas que nós trabalhamos. Nós temos realmente um aumento violento de ruído, e isso tem prejudicado demais, não só o serviço de rádio amador, como qualquer outro serviço licenciado de rádio. Pode adiantar, por favor. Até volta um pouquinho. Aqui vocês têm um espectro também em ondas médias. Eu tenho feito algumas medições há mais ou menos uns 7, 8 anos, tá? E aqui foi no ano de 2010, é isso? 2010? Aqui estão as estações, aqui 2 portadoras de HD rádio. O espectro está um pouquinho só poluído, mas plenamente utilizável, seja para rádio escuta ou 160 metros, se fosse para a nossa faixa de rádio amador. Aqui, 2 anos depois, essas portadoras aqui, bombásticas, destruidoras, que representam aqui, sim, fonte chaveada, tá? Só para exemplificar. Pode seguir adiante. Então, justamente, lâmpada fluorescente. Qual a principal característica de interferência de lâmpada fluorescente? Que, na verdade, não é a lâmpada, tá? É o reator eletrônico. Tá? A orientação é se utilizar o reator eletromagnético ou o reator eletrônico, que tem, obviamente, os filtros, e também com o starter com os filtros, que se trata simplesmente de um pequeno capacitor. A fonte de interferência é de banda bastante larga, muito presente, né? Ela não é de frequência distinta, específica. Tá? Outro tipo de ruído que também a gente tem enfrentado, por favor, adiante, é justamente lâmpada de LED. Infelizmente, a gente, às vezes, tem a ilusão que, por ser uma nova tecnologia, ela já vai estar embutida nela a resolução dos problemas das tecnologias do passado. Isso acontece muito com as tecnologias digitais, mas, infelizmente, no caso de LED, foi difundido que, pô, vamos utilizar LED e vai acabar a interferência de lâmpada. Bom, aqui é uma análise espectral sem a presença do LED, pode clicar para a próxima, aqui com o LED. Tá? O aumento é de mais de 60 dB no nível de ruído. E está com interferência ou não? Depois eu vou explicar por quê. Mas esse LED aqui é um LED chinês, tá? E observação muito interessante, a frequência, 185 MHz. Tá? Ou seja, não é só em frequência baixa, mesmo em frequências altas, ela já está causando uma certa destruição, né, da usabilidade do espectro. Iluminação pública, também ela causa interferência, principalmente quando a lâmpada está acendendo e apagando, naquele estado lá, porque fica com uma frequência em rush aqui no reator, e daí a interferência também é muito presente aqui em 6 MHz, que o equivalente nosso seria os 7 MHz. Tá? Os semáforos, como vocês viram, adiante. Fontes chaveadas é um problema extremamente grave, como todos sabem. Até eu trouxe aí, depois eu vou mostrar, uma fontezinha recarregadora de celular na casa do meu vizinho, destruindo a recepção da faixa de 17 MHz, seria o equivalente à nossa faixa dos 18. Né? Aqui é um sinal de radiodifusão digital. E essas portadoras aqui são a fonte chaveada. Tá? Essa é a característica de interferência de fonte chaveada. Geralmente de 60 e 60 Hz ou alguns múltiplos. Tá? E ela destrói parte da nossa recepção também. Por favor. Cercas elétricas também é um problema. A rede de energia elétrica causando interferência em VHF, aqui são portadoras do sistema aéreo, tá? Por volta de 129 MHz. O famigerado BPL, que felizmente não vingou em muitos países, principalmente no Brasil, causa interferência até mesmo em 200 MHz em radiodifusão digital DAB. Tá? Esses aqui são análises espectrais da BBC. Aqui, por exemplo, uma emissora de FM sem o BPL e aqui com o BPL. Aqui também sistemas de multiplexadores na Irlanda em 200 MHz sem o BPL e aqui com o BPL. Adiante. Outra premissa que trabalhamos lá no GDE é que esse problema de interferência é um problema mundial, tá? Mas no Brasil ele é extremamente mais grave. E como é que a gente percebeu isso? Quando a gente começou a estudar os 60 metros. 60 metros futuramente vai poder ser uma banda do serviço de amador. E para fundamentar a nossa defesa lá na Anatel, nós começamos a escutar o espectro em outros países, como através do WebSDR. E daí a gente começou, são vários que existem no mundo, pegamos algumas dezenas e
para nós, ficou extremamente bem caracterizado que o espectro brasileiro, que é esse aqui de baixo, está bastante contaminado. Aqui é o sinal na Europa, a banda dos 60 metros na Europa. Esses aqui são sinais militares. E aqui nos Estados Unidos, aqui também são 2 sinais militares, 24 horas por dia, uma excelente baliza para nós no DXismo também. Tá? Então, esse também é um critério que a gente utiliza, um ponto conceitual básico e importante. Nós temos interferência crescente e, no Brasil, ela é muito mais grave do que em outros países. Então, vamos estudar esse negócio de interferência. Não é possível. Lá em casa, eu identifiquei 11 fontes de ruído. E muitas delas não estavam na minha casa. Ou seja, eu não tinha controle sobre elas. Outras fontes que estavam fora, elas não estavam necessariamente no mesmo azimuth, de tal maneira que eu pudesse minimizá-la através de outros processos, por exemplo, de faseamento de antena ou colocação de um noise reduction. Ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa que não seja só de responsabilidade do radioamador individualmente. Por que está acontecendo isso no Brasil? Primeira coisa que a gente passou a estudar é o que é uma interferência. São todas iguais? Elas têm a mesma origem? Como é que elas são caracterizadas juridicamente? Então, vamos lá, pode clicar. A interferência é uma manifestação eletromagnética, que ela pode ser de origem natural ou de origem artificial. As de origem natural, nós temos 2 tipos, que é de origem terrestre e origem espacial. A terrestre é o raio, e depois o Saad vai conversar um pouco a respeito disso. E espacial são fontes de radioastronomia, Sol, centro da galáxia, radiação de fonte, etc. Para nós, a mais grave são as artificiais. Nós temos fontes intencionais. O que é uma fonte intencional? É um celular, é o nosso transceptor, são equipamentos que foram destinados a ocupar o espectro de radiofrequência. Esses equipamentos, ele tem a nossa frequência fundamental e tem harmônicos. Pode clicar. Nós temos os harmônicos, mais uma. E o espalhamento espectral. Por exemplo, eu tenho tanto de largura de banda que o Billy falou hoje de manhã aqui com a gente. E as intencionais. A intencional pode ser uma interferência para nós. Vamos nos lembrar, no passado, os 40 metros, a radiodifusão começava em 7.100. Então, ninguém falava mais à noite naquele espectro. Por quê? 7.100 para cima era uma banda compartilhada, embora fosse autorizada e também seja uma fonte que um transmissor que era dimensionado para aquilo, ele causava interferência para a gente. Né? E as estações piratas. A estação pirata, como uma interferência eletromagnética, ela pode ser considerada como uma fonte intencional. Tá? E as fontes não intencionais. Essas são as mais graves para nós, que são os exemplos que eu passei anteriormente. É uma lâmpada, é um roteador. O roteador ele é intencional naquela banda, mas ele está gerando também uma série de outras interferências em outras faixas. Porém, nós aprendemos também, isso principalmente na área de engenharia, que existe um conceito importante que se chama compatibilidade eletromagnética. O que é compatibilidade eletromagnética? É a capacidade de um equipamento tem de operar sem obstruir outros sistemas de comunicação. Pode clicar? Como é que isso começou a ser resolvido? Na década de 30, foi formado um comitê especial, que é essa CISPER. CISPER significa Comitê Internacional Especial de radiointerferências. Na verdade, eles falam radioperturbações, perturbações radioelétricas. Na década de 30, o que eles diziam? Eles diziam que uma lâmpada, por exemplo, só vai poder emitir um sinal de rádio com tal intensidade de campo. Se passar disso, essa lâmpada está fora dos padrões de qualidade. Depois ela foi absorvida pela IEC, que é o Comitê Eletrotécnico Internacional. Ou seja, para cada equipamento eletroeletrônico, ou para cada família de equipamento, existe uma norma IEC com uma norma correspondente CISPER. A CISPER 15, por exemplo, trata do quê? Da restrição de radiointerferência de equipamentos de iluminação e similares. Adiante. O que a gente faz no Brasil? A gente pega essa norma, traduz na ABNT e ela se transforma numa norma ABNT. Segue adiante. Que depois é absorvida pelo Inmetro, que faz um regulamento técnico de qualidade para um produto eletroeletrônico. Adiante. E a Anatel também faz a mesma coisa, por exemplo, com os nossos equipamentos.
Os nossos equipamentos também seguem regras de compatibilidade eletromagnética contra a supressão de harmônicos e também de ocupação espectral. Segue adiante. Então, o que a gente percebeu lá na Labre? Qual o diagnóstico da nossa situação espectral? Nós temos interferências, nós temos incompatibilidade com vários equipamentos, são interferências prejudiciais e elas são muito graves no Brasil. Qual é a solução? A solução existe, que é a aplicação efetiva das regras de compatibilidade eletromagnética no nosso país. E, no segundo estágio, a fiscalização contra os clandestinos. Qual é o problema? Que nenhuma dessas duas soluções são implementadas no Brasil. O que a gente vai fazer? Nós vamos agir enquanto sociedade, enquanto associação, e vamos o quê? Fazer o quê? Segue adiante. Fazer uma ação institucional, que é pressionar o governo. Nós vamos à Inmetro, nós vamos à Anatel, nós vamos à BNT, mostrar essa realidade, dizer que eles têm um ambiente regulatório obrigatório a seguir e exercer o nosso papel enquanto cidadão. Então, nós vamos levar as denúncias, participamos de consultas públicas e participamos das comissões técnicas. No GDE, nós temos 3 frentes de trabalho. Pode clicar? Pode clicar. Mais uma. Que é de compatibilidade eletromagnética, solução de radiointerferências e a gestão espectral. Pode seguir adiante. O GDE, o que é o GDE? GDE é Grupo de Gestão e Defesa Espectral. Nós seguimos o exemplo da Liga Americana. Até aqui tem algumas propagandas deles. Não é nada de novo, não estamos fazendo nada de diferente. Desde o ano 2000, a Liga Americana tem um fundo de defesa espectral que financia profissionais ou radioamadores especializados a caçar os ruídos ou identificá-los quais são e participar lá nos Estados Unidos, na FCC, etc., na solução desses conflitos espectrais. Tá? E, principalmente, essa é uma herança do BPL. O BPL acendeu uma luz amarela na nossa comunidade, que nós podemos perder o espectro de radiofrequência por fontes que nem sequer são destinadas à comunicação sem fios. Tá? Lá no ano 2012, a gente se reuniu, inclusive, no estande da Araucária, na FENARCOM, conversamos sobre isso, e a nossa real vocação para essa finalidade surgiu no Congresso da ABERT daquele mesmo ano. Então, desde essa época aqui, a gente está na peleja por reduzir um pouco a interferência do espectro brasileiro. Primeira frente de trabalho, compatibilidade eletromagnética. Aqui algumas imagens das reuniões que participamos. Né? Aqui na BNT, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, onde nós discutimos normas com outros técnicos, engenheiros, laboratórios de compatibilidade. Aqui uma reunião que nós tivemos da Labre, São Paulo, com o representante da Prefeitura, porque São Paulo vai mudar toda a iluminação de LED, iluminação pública para LED. Nós queríamos garantir que lá essas normas de compatibilidade eletromagnética fossem seguidas. E conseguimos a aprovação da Prefeitura de São Paulo para tanto. Né? E aqui é lá no Inmetro, que tem uma série de consultas públicas de regulamento técnico de qualidade e regulamento de avaliação da conformidade. Está aqui o João Saad, que está bastante presente lá no Inmetro, nos representando, também lutando pelo radioamadorismo e lutando por um espectro mais limpo. Pode seguir adiante? Só beber uma aguinha. Alguns resultados do nosso trabalho. A norma de iluminação contra interferências foi traduzida com a ajuda da Labre, diretamente. Se não fosse a nossa atuação, ela ia demorar muito para sair. As normas de contenção de ruídos de equipamentos de telecomunicação, de tecnologia da informação, também foi uma contribuição da Labre enquanto signatária. Tá? RTQ de LEDs, que a gente estava falando, o rapaz estava aqui de interferência de LED. No Brasil, hoje, LED com controlador de base, ele não pode ser vendido ou não pode ser produzido sem ter os equipamentos de supressão de ruídos. E isso só aconteceu por causa de uma participação da Labre no Inmetro, não só na consulta pública, como também nas reuniões. Tá? Televisores, televisor de plasma era um problema muito sério nosso, e continua sendo. Mas no Brasil agora é ilegal se você tiver um equipamento desse vendido ou produzido sem a supressão. Tá? E a mesma coisa, iluminação pública em São Paulo, conversores de televisão digital, que agora a presidenta Dilma vai colocar equipamentos na casa do pessoal do Bolsa Família, gratuitos para ele, consumidor,
de conversão de televisão digital em UHF. Esse equipamento pode ter uma fonte chaveada lá dentro, destruindo o nosso rádio. E vai ser produzido aos milhões. Então, nós tivemos uma luta muito grande dentro da Anatel, inclusive no Conselho Diretor, mandando e-mail, se pronunciando. E, felizmente, esses equipamentos, esses conversores, vão ser disponibilizados, porém, com esses supressores de ruído, pelo menos conforme as normas técnicas preconizam, né? Outros trabalhos que nós já demos introdução, estamos aguardando, é em relação a eletrodomésticos no Inmetro, equipamentos fotovoltaicos, é um outro problema muito sério, principalmente o inversor de tensão. Já fizemos nossa contribuição no Inmetro, estamos aguardando o retorno. Fontes chaveadas, a Anatel fez uma consulta pública para regular as fontes chaveadas, e estamos aguardando o retorno também. Iluminação pública pelo Inmetro, semáforos pela ABNT e também uma norma de ambiente que nós estamos trabalhando lá na ABNT. E isso que eu estou falando para vocês parece uma coisa que, pô, Flávio, isso aí é só legislação, ninguém segue isso. E não é realidade. Tá? Por exemplo, no caso de algumas empresas de iluminação, quando você vai ver os manuais deles, principalmente para produtos que são exportados, porque nos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália, esse tipo de coisa é seguida, você vai ver lá nos diagramas, ó, capacitor supressor de ruído. No starter, você vai ter também lá o capacitor supressor de radiointerferência. Ou seja, é uma realidade. A indústria já está preparada para fazer isso. Só que a gente, enquanto país, tem que exigir. E se ninguém falar, ninguém vai fazer. Então é isso que a gente está procurando colaborar, construir, sensibilizar através da Labre e do GDE. Segue adiante. Aqui é um outro exemplo muito interessante. O problema de LEDs também aconteceu na Alemanha. Só que lá, como já tem norma obrigatória, o que a DARC faz, que é a Deutsche Amateur Radio Club, a Labre de lá? Eles, ao invés de fazer o que nós estamos fazendo, lutando para que a norma seja obrigatória, como lá já é obrigatória, eles têm um laboratório, eles simplesmente pegam a marca de LED que está gerando interferência e procuram saber quais são os níveis de emissividade, ver se cabe dentro da norma, e se não couber, pau naquela empresa. Ela é denunciada e o pessoal vai atrás. Ou seja, já um novo estágio que esperamos um dia possa acontecer também no Brasil. Aqui está o Tilo Cos, Delta Lima 9, Kilo Charlie Echo. Ele é o coordenador do GDE deles. E também trabalha na IEC, tudo, é um grande profissional de compatibilidade eletromagnética, inclusive premiado pela I3E. Tá? Bom, o segundo item que nós trabalhamos é sobre as interferências clássicas, que são os primos, todo esse pessoal aí que causa um monte de raiva que a gente acaba sentindo quando liga o rádio, por causa desses pitimbadores, né? Bom, o que a gente está fazendo para poder colaborar e ir contra esse estado de coisas? No nosso site, que é radioamadores.org, nós criamos um formulário. Esse formulário, o radioamador, especialmente aquele que é filiado à Labre, pode ir lá, colocar os dados do que ele está escutando e denunciar, através da Labre, a situação que ele está enfrentando de radiointerferência intencional no espectro de rádio. Por que através da Labre? Porque através desse método, ele não vai ser fiscalizado pela Anatel. Ele não vai se expor. Quem vai se expor é a liga a qual ele é associado. É a sua associação. Então, nós fizemos esse formulário, tem tido uma boa resposta. Gostaria que fosse maior. E aqui é, entre aspas, uma crítica, porque às vezes a gente vai na internet, numa rede social ou numa lista, e acaba falando que ninguém faz nada, porque a pessoa está lá fazendo interferência. Pô, mas você denunciou? Você mandou alguma coisa para o formulário? E não ocorreu absolutamente nada. Então, acho que a gente chegou ao momento de passar da fase da crítica e passar a agir enquanto sociedade organizada. Os canais estão abertos, o país tem leis, só que a gente precisa fazer com que ela seja efetivamente cumprida. E esse é um papel nosso enquanto cidadão. Então, nesse caso, o site da Labre GDE está à disposição de vocês para esse tipo de coisa. Obviamente, é importante que a denúncia seja a mais completa possível, porque não adianta eu falar que está pegando uma interferência em 7.100. Precisa ter mais dados. Ela tem tal horário, possivelmente é de tal localização, até para incentivar o fiscal da Anatel
ir lá atrás e pegar esse camarada. Sim, pode. A Anatel em São Paulo tem vários casos de fiscalização de fontes não intencionais. Agora, o quanto mais informação puder gerar, melhor. Porque daí até incentivo fiscal aí lá. Bom, e outra coisa interessante, a Labre agora passou a fazer parte de um sistema de monitoramento da IARO, a União Internacional de Radioamadores. Há muitos anos a IARO está organizada para receber essas informações. E, por exemplo, suponha que lá e já aconteceu, em 40 metros, tem uma emissora de radiodifusão lá na Etiópia, está transmitindo de maneira pirata. A IARO tem condições de ir para a UIT ou, através de um país associado como a Alemanha, por exemplo, fazer reclamação formal para o outro país. Então, é uma troca de informações que a gente tem mundial fantástica através da IARO. E a Labre passou a participar disso também, através desses logs, que quem gera são vocês. Eu sozinho não posso fazer nada. Agora, com vocês, a coisa fica muito mais rica e muito mais realista, né? E algumas das nossas denúncias, elas foram, efetivamente, ocorreram fiscalizações em alguns estados brasileiros com boas soluções. Em outras, a Anatel demorou muito para agir. Daí nós tomamos a decisão de ir para a ouvidoria. A ouvidoria não faz nada? Faz sim, deu certo. Em uma semana depois, estava todo mundo respondendo para a gente, falando se ia atrás, se não ia, por que não ia. Então, eu acho que é uma questão de dar o passo adiante mesmo e sair da reclamação para a ação no que é tocante à nossa responsabilidade, né? A Labre também participou da consulta pública sobre novas estações de monitoramento da Anatel. E aqui é uma reunião nossa, tá? Esse pessoal aqui é o chefe de fiscalização nacional da Anatel. E ele recebeu a gente lá da Labre, falamos tudo o que tinha que falar, contamos as nossas dificuldades, a ausência de monitoramento, e defendemos que o radioamadorismo esteja dentro do plano anual de fiscalização. Tá? O que a Anatel faz? Ela pega o final do ano, vê tudo o que fiscalizou, todas as denúncias que recebeu e falou, olha, gente, nós temos 50% das denúncias vêm do setor de radiodifusão. Então, o ano que vem, nós vamos alocar ao nosso povo para fazer fiscalização naquele serviço. Porque é onde está tendo demanda. Ou seja, a gente precisa gerar demanda para a Anatel. Nós precisamos denunciar. Então, você tem, por exemplo, na faixa de 2 metros, 2, 3 interferindo, não faça só uma denúncia não para tudo, faça 3 denúncias, porque isso gera escala lá dentro e depois vai ser analisado para entrar num plano anual de fiscalização. A Labre está defendendo, está lutando por isso, não depende da gente apenas, mas a coisa está caminhando, está evoluindo. Eu tenho um problema lá na frente de casa, de uma placa de propaganda que tem 2 lâmpadas. Então o reator está com problema, ela fica tentando acender. O que eu faço? Ligo para o responsável da placa primeiro ou vou direto na Anatel? O indicado é sempre você tentar fazer o acordo com o interferente. Fica até mais fácil. Até se você puder ajudar o cara, olha, eu sei qual é o reator que não vai dar interferência, eu vou lá e troco, entendeu? Esse tipo isso, inclusive, é indicado não só pela Labre, mas pela Liga Americana também. Quando a gente vai ler lá os protocolos deles, eles dizem, tente primeiro o acordo. Se não for possível, procure principalmente a sua Labre a Anatel estadual. Porque pela Anatel estadual é mais fácil. Você está lá na tua cidade, na tua capital, o contato é mais direto. Não deu certo, daí eu diria, nos procure na federal. Porque daí o que está vindo aqui nesse formulário, ele vai direto para Brasília. E lá é distribuído. Então, o ideal é isso daqui ser, entre aspas, um último estágio. Tá? E dá certo. Então, essa é a minha orientação. Inclusive, eu vou pedir depois para você, se possível, fazer uma gravação dessa interferência e mandar para nós, porque no nosso site ele vai ser um pouco mais desenvolvido o ano que vem. A gente vai fazer lá uma coletânea de interferências. Então, se vocês notarem uma interferência e não saber o que é, vocês vão poder comparar com o que a gente está mostrando lá. Tá? E, então, todos esses casos nos interessam muito, tá? Até para entrar, principalmente se saber qual é a fonte, porque daí ele entra no nosso banco de dados. Tinha mais perguntas? Flávio, você falou da questão da fiscalização da Anatel. Um Juiz de Fora,
eu tinha um problema com a emissora de broadcasting que entrava em 7.070 em 40 metros. Que mais radioamadores da cidade ouviam essa emissora com um sinal bem forte. 9,30, 9,40, alguns, no meu caso lá 9,50, ou seja, perto de 7.070 eu não conseguia operar. Eu entrei em contato com a emissora, primeiro foi uma barreira conseguir chegar até o responsável da emissora, porque quando você fala que é radioamador, o pessoal não tem conhecimento do que é, entendeu? Pensa que é rádio pirata, coisa que não tem nada a ver. Bom, aí consegui chegar até a pessoa. Ao chegar nessa pessoa, expliquei a situação, ele pediu o técnico da emissora para me ligar. Aí expliquei para o cara. O cara chegou a fazer um teste comigo, diminuiu a potência do transmissor e tal. Chegamos à conclusão que o problema era no transmissor. E o técnico falou comigo, não, eu não tenho conhecimento nem instrumento para resolver o problema. Eu vou passar isso para a emissora acionar o fabricante do transmissor. Sim. Beleza, passou uns dias, nada. Aí eu entrei em contato com o cara, aí o cara, eu passei lá o pessoal da direção da emissora, eles ficaram de chamar o pessoal do fabricante e não chamou. Aí eu peguei e entrei em contato com a Anatel. Aí eu já fiquei. Mandei a denúncia para a Anatel. Dias depois, o pessoal da fiscalização de Belo Horizonte me ligou. Eu expliquei tudo direitinho e tal. Mandei até uns vídeos que eu gravei e tal. Passou uns dias, o pessoal veio a Juiz de Fora. E aí, no dia da fiscalização, o cara até me ligou e tal. Falou: olha, teoricamente eles estão dentro da faixa, tá tudo certinho. Eu falei: não, mede em 7.070. Como é que você está medindo isso? Aí ele fez a medição, opa, não, está errado. Ou seja, 2 dias depois que a Anatel fez a fiscalização da emissora, o cara da emissora ligou, reclamou, pô, mas por que você envolveu a Anatel? Aí deu ou seja, resolveram o problema. Dias depois, a interferência 7.070 sumiu. Ah, que belo exemplo. Então, assim, muito bacana. É um exemplo. Muito bacana. 1410 a rádio. A emissora é 1010 kHz. Lá de Juiz de Fora. Pô, fico muito feliz de ouvir isso e eu vou até servir de exemplo nas futuras apresentações. Justamente. Isso mesmo. É verdade. Qualquer coisa, meu e-mail está à disposição também para qualquer outro. Vamos seguir adiante, então? E a última frente de trabalho nossa é a gestão espectral. Isso para nós é super importante pelo seguinte: a gente tem que proteger as nossas faixas de outros serviços que poderão estar ocupando o nosso segmento. Nós estamos defendendo que as nossas faixas de rádio amador sejam pareadas com o que é previsto para toda a região 2, para todas as Américas, conforme a região 2. Tá? Também estamos defendendo pela Labre que as subfaixas, por exemplo, o que é SSB, CW, AM, etc., seja pareado com o que prevê a União Internacional de Radioamadores para a região 2. Tá? E a gente também está sempre monitorando a evolução das tecnologias, porque é possível que no futuro outras tecnologias possam ocupar as nossas faixas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, 60 metros. A Labre está participando de uma comissão, que é a Comissão Brasileira de Comunicações da Anatel, e estamos defendendo que a banda dos 60 metros, que já é utilizada no exterior, em alguns países, seja também adotada no Brasil. É um tema da Conferência Mundial de Rádio que vai ser no mês que vem. O Brasil acabou, inclusive, sendo relator desse item, com a participação da Labre, e nós estamos lutando por esse segmento aqui, de 5.275 a 5.450 kHz. Essa poderá ser uma futura banda nossa. Tá? Os Estados Unidos têm interesse num segmento muito menor, aqui no modelo A4, de só 15 kHz de banda. Então, a gente teve debates muito intensos com eles no âmbito da CITEL, que é a Comissão Interamericana de Telecomunicações, mas a coisa está caminhando. Outra coisa muito importante para nós, que já está em um bom encaminhamento na Anatel. Como eu disse para vocês, a gente quer parear as nossas subfaixas com o que está na região 2. Isso significa o quê? Significa aumentar o nosso segmento da banda de 30 metros, que hoje é reduzido, para o segmento completo, de 10.100 a 10.150. Significa aumentar a banda dos 80 metros, que acaba em 3.800,
aumentar até os 4.000 kHz. Aumentar o segmento de 160 metros, que hoje termina em 1.850, até os 2.000 kHz. E ganharmos mais duas bandas, a banda dos 660 metros, que é de 472 kHz, a frequência de referência, e a banda do 2.200 metros, vejam vocês, hein, em 135 kHz de frequência. Tá? Por que a gente está defendendo isso? Porque já está previsto, já está dentro da regulamentação de rádio da UIT, para todo o continente americano, região 2. Por que o Brasil não adota? Porque a Anatel não gosta do rádio amador? Porque isso vai dar trabalho? Porque simplesmente ninguém falou para eles. Ninguém reivindicou. Se nós não reivindicarmos, ninguém vai fazer nada por nós. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e está bem encaminhado, inclusive. Vai ser consulta pública, vai para consulta pública isso. Então, está aqui algumas reuniões nossas, aqui na Anatel, na CBC. Aqui a defesa da banda dos 60 metros. Eu tive que fazer uma palestra, várias reuniões lá para a gente chegar a essa conclusão que está indo muito bem. E aqui é uma reunião da Citel lá em Mérida, no México, no qual a Labre faz parte da delegação brasileira. Isso que é interessante. Nós não estamos lá como um observador. Quando a gente vai lá, a gente porta o crachá e vota como Brasil. Nós estamos junto com a Anatel e junto com outras associações que também são representantes do nosso país. Então, é um exemplo de como a Labre está sendo respeitada, como os radioamadores estão ganhando densidade dentro do governo federal, e tem sido uma atividade extremamente estimulante, enriquecedora, inclusive tecnicamente falando, e tomara que nós possamos conquistar essa banda, no caso dos 60 metros. Nosso grande opositor é a Rússia. Tá? A Rússia não quer nada e quer que ninguém tenha. Então, vai ser uma disputa bem acirrada. Vou seguir adiante. Como o GDL acabou como a gente veio com essa filosofia de trabalho, convenhamos que isso é um pouco raro dentro da Labre, e isso acabou ganhando uma densidade e a gente acabou recebendo outras demandas. Só que não é a nossa responsabilidade, porém a gente incentiva que tenha-se uma solução. Qual que é? Primeiro, sobre certificação e homologação de equipamentos. Isso é um problema sério no Brasil. Nós temos motivado algumas ações, não é a nossa responsabilidade, mas o GDE tem contribuído no avanço disso. Tá? Outra questão é a lei da antena. A lei da antena, a nova lei da antena, da maneira que ela está redigida, ameaça o radioamador. Embora essa não seja uma conclusão que todos tenham tomado no ambiente jurídico. Tá? Mas é uma preocupação, e quem levantou essa preocupação foi o GDE. Conselho Consultivo da Anatel, a Labre está pleiteando uma presença lá, uma cadeira no Conselho Consultivo. Isso é importante porque acaba pautando algumas ações futuras da Anatel. Uma comissão de telecomunicações da OAB São Paulo já foi formada, justamente para nos defender em questões de lei da antena. Aqui inclusive, é uma reunião dessa comissão na nossa sede lá em São Paulo. Renner, nós estamos também contribuindo nesse sentido, principalmente de uma forma que a Renner tenha uma reorganização nacional. Hoje carece a organização nacional da Renner. Tá? E eu abro parênteses. Comunicações emergenciais é um fator extremamente importante para o governo. Tá? Quando eles veem radioamador, eles veem atividade experimental, mas principalmente eles nos veem como um serviço que pode prestar um apoio incomensurável nessas comunicações emergenciais. Então, é estratégico e fundamental que nós tenhamos uma Renner forte. A gente defende isso também, não cabe a nós desenvolver nenhuma ação dessa organização, mas a gente auxilia e apoia no que for possível. Né? ANSAT BR, a Amatil Satellite, agora está presente no Brasil com um representante, e ele se baseou no que é o Edson, PY2SDR, e muito do que ele está começando a desenvolver agora é baseado na experiência positiva e bem-sucedida do GDE. Tá? E atividades de divulgação e ensino, como é que eu estou fazendo aqui. Tá? Aqui algumas fotos nossas, aqui são reuniões na Anatel para tratar de certificação e homologação, lá na Labre. Aqui é a Convenção Nacional de Radioamadorismo, no qual nós tratamos também de compatibilidade eletromagnética com o representante do... Aqui é o representante do... Aqui são dois representantes de laboratórios
sendo que esse colega aqui ele faz parte do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aqui o nosso colega do Inmetro, ou seja, eles vieram num congresso de radioamador da Labre discutir interferências nas nossas faixas. Isso só foi possível por causa dos radioamadores. Eles começaram a se expor e a defender suas causas de maneira adequada. Tá? E aqui é lá no INPE, para vocês terem uma ideia como está a evolução da ANSAT. Aqui é um dos laboratórios do INPE, do Nanosat CBR2, o 2 ou 3, que vai ser o próximo, é o 3. E a Labre está participando também dos projetos desse satélite e muitos outros. Né? Seguindo adiante. Então, quais são os benefícios da defesa espectral? Você melhora a condição de usabilidade das nossas faixas, que estão realmente dirimidas, né, hoje. Aumenta a imunidade dos equipamentos que nós adquirimos, isso o Saad vai falar bastante na apresentação dele. Reduz as interferências, que beneficia não só o serviço de rádio amador. O ouvinte de rádio, lá, até de FM, às vezes ele tem lá interferência, ele não sabe por que está acontecendo aquilo. Às vezes ele culpa até a faixa. Né? Ele fala, isso não é culpa das ondas médias, que é uma faixa antiga. Não tem nada a ver. Ele não sabe a origem, mas nós sabemos. E estamos defendendo, através do nosso espectro, também outras causas. Né? Reduz essa emissão desnecessária de poluição eletromagnética. E um bom argumento, quando vocês forem conversar também com representantes da Anatel, é que o espectro é um bem público. Ele é um bem público, natural e de uso limitado. É de responsabilidade do Estado brasileiro gerir esse recurso. E ele não está gerindo adequadamente. Ele pode até pensar que está, mas nós, enquanto cidadão, temos que chegar e falar para eles, não, vocês não estão gerindo. E existe já todo o arcabouço jurídico para que isso seja efetivado. Então, enfim, segue adiante. O que representa esse trabalho da Labre e do Grupo de Defesa Espectral? Ativismo, é isso que eu disse para vocês. Vamos passar dessa fase de ficar reclamando para seguir adiante e defender as nossas faixas. A Labre, ela sai de uma situação de clube que precisa ter, que é ter a repetidora, fazer o churrasco, fazer o encontro, mas ela passa para a principal função que é dela, que é representar o serviço de rádio amador. E mais, representar de maneira profissional. Nós somos radioamadores, mas a nossa representação ela tem que ser, na medida do possível, a mais profissional possível. Então, o GDE, dentro da Labre, está representando esse novo movimento. Né? E associativismo. Eu incentivo vocês que não são membros da Labre a serem. Tá? Hoje a Labre tem várias formas de associação. Você pode se associar através do seu estado, através de outros estados. Se o seu estado não tem Labre, você pode ser um associado federal já, diretamente através de Brasília. Então, é muito importante a gente participar da nossa Associação Nacional de Rádio. Podemos ter problemas, diferenças, etc. Mas esse tipo de trabalho só se faz através de uma associação. Não adianta eu sozinho, ele sozinho. Nós vamos resolver problemas pontuais e incentivo essa resolução dos problemas pontuais. Porque, inclusive, é uma solução mais rápida que a gente tem em relação aos ruídos que nós temos ao nosso redor. Mas há outras funções que nós, somente enquanto sociedade, vamos poder enfrentar. E a nossa sociedade é a Labre. Se há falhas na Labre, nós temos que ir lá assumir e procurar corrigir. Foi isso que a gente fez com o Grupo de Gestão e Defesa Espectral, e é isso que a gente espera que possa tomar corpo no Brasil inteiro. O que precisar da gente, estamos à disposição, pode seguir adiante. Aqui está o meu e-mail, aqui os nossos sites, da Labre São Paulo, que está nos apoiando bastante, o site federal da Labre, e o radioamadores.org, que é o site da Labre GDE. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, à disposição.